Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre diagnose do estado nutricional de plantas. Meu nome é Felipe Campos Figueiredo, sou professor de fertilidade do solo e nutrição mineral de plantas, no Instituto Federal do Sul de Minas, no campus Muzambinho. A diagnose foliar ela consiste em comparar os teores de nutrientes de uma amostra de folhas com folhas de outra lavoura de alta produtividade, que é uma lavoura de referência. Ela também pode ser uma lavoura de qualidade também bastante alta, certo? Então aqui nós temos duas lavouras, uma de soja e uma de café, né? Uma lavoura não tão boa e essa outra lavoura aqui é melhor. Aqui também, né, no experimento, a gente percebe aqui um padrão bem melhor do que esse outro aqui, que tem deficiências nutricionais, certo? Então as folhas elas normalmente são utilizadas porque elas refletem o estado nutricional das plantas e respondem mais às variações do suprimento de nutrientes pelo solo ou pelos fertilizantes, certo? Então é interessante que quando eu faço a diagnose foliar, na verdade eu estou comparando o padrão de uma lavoura minha com esses padrões de referências da cultura, certo? Bom, a diagnose foliar ela tem algumas premissas, né? Uma delas é a relação da dose do adubo com a produção. Então nós sabemos que ao aplicar doses crescentes de adubo, nós esperamos um aumento de produtividade a princípio linear e depois ele vai se tornando aqui uma equação de segundo grau, certo? De modo que nessa fase linear de resposta a lavoura pode apresentar deficiência severa. Nesse começo da inflexão dessa curva a deficiência é leve, passando então para uma parte adequada, né, que fica bem próximo ao máximo, um consumo de luxo e por fim a toxidez, quando esse nutriente acaba sendo tóxico. A segunda premissa é a dose do adubo versus o teor foliar. Então espera-se que à medida que aumente o adubo, o teor foliar também aumente, certo? Até um determinado ponto, depois a tendência pode ser cair por conta das interações que existem do nutriente com os demais. E a terceira premissa é o teor foliar versus a produção. O gráfico dessa relação do teor de nutrientes que fica no eixo X com o crescimento ou a produção, ele é um U invertido, de modo que nessas primeiras fases 1 e 2, o teor de nutrientes quase não varia, porém a produtividade ela tem uma variação muito grande. No segundo momento, nessa inflexão aqui, é que percebemos as deficiências visuais. E num determinado ponto próximo ao platô dessa curva, nós encontramos aqui o nível crítico de deficiência. É o teor de referência que nós temos que ter para essa cultura. Bom, nessa parte aqui já vai entrar um consumo de luxo, né, que vai até o nível de toxidez, a partir do qual os teores maiores do que esses começam a provocar sintomas visuais de toxidez nessas plantas. Então, é bom a gente entender que a produção, a dose do adubo e o teor foliar, eles se interrelacionam, tá? Então, a dose do adubo influencia a produção, que por sua vez também pode influenciar o teor foliar, porque uma lavoura que produz bastante, ela pode ter uma queda do teor foliar, ou né, o teor foliar aí, ele ser influenciado diretamente pela dose do adubo. Então, esses três pontos, a produção, que tem a ver com a nossa renda, a dose do adubo ou própria fertilidade do solo e o teor foliar, eles se interrelacionam. Através dessas condições, nós temos parâmetros para definir, então, algumas referências de teores foliares. Por exemplo, o nível crítico ou faixa crítica, né, se refere ao teor ou faixa de teores de nutrientes nas folhas, abaixo do qual a produção é reduzida e acima da qual não é econômico.
Então vejamos nesse gráfico como a gente pode entender essa questão da faixa crítica e do nível crítico. Veja, aqui nós temos as doses crescentes de concentração numa solução de cultivo, no caso aqui é um trabalho que nós fizemos com rúcula, e aqui a produção relativa dessa cultura. Em torno de 90% estima-se que tenha a produção máxima econômica. Então, nessa produção máxima econômica aqui de 90%, ao projetar ela no eixo X, nós temos aqui uma concentração de 73%. Esta, então, seria a concentração econômica, né, dessa cultura. Agora, vamos ver como que isso reflete nos teores foliares. Então, para isso, eu coloquei aqui do lado, em paralelo, o teor de N foliar, e essa linha verde aqui, né, é a evolução dos teores foliares de acordo com o aumento da concentração de cultivo. Bem, aonde essa linha aqui, ó, bater, né, encontrar essa linha do teor foliar de nitrogênio, é então o meu nível crítico, que nesse caso aqui ficou em 3,9% de N. Então esse seria o nível crítico de nitrogênio foliar para a rúcula, considerando a produtividade máxima econômica. Agora, a produção máxima física, ela nesse caso aqui, ela foi encontrada com 159% da concentração da solução de cultivo. Então, nessa situação aqui, né, ainda existe aumento da produção relativa, certo? E aí eu posso encontrar também um nível superior dessa faixa crítica. Então, neste caso aqui, ficaria 4,3%. Então, esse trabalho aqui, nós encontramos que a faixa crítica de nitrogênio foliar vai de 3,9% a 4,3% nas folhas da rúcula. Então, aqui a gente consegue mostrar essas três relações da dose do adubo, que é aqui representada pela concentração da solução de cultivo, porque quanto mais concentração, mais adubo eu tenho que ter. Aqui a produção de folhas e aqui o teor foliar. Então, essas três relações aqui, elas conseguem então criar uma referência nutricional para que nós possamos recomendar aos outros produtores dessa mesma cultura, obviamente. Bom, a diagnose foliar, ela implica em fazer uma boa amostragem foliar. A amostragem, ela é um ponto crítico da diagnose. Se a gente errar na forma de amostrar, a gente também erra toda a diagnose, assim como na amostragem de solo também. A amostragem, ela deve ser representativa. Então nós devemos amostrar a folha adequada, recém-madura, aquela folha que terminou a sua expansão em tamanho. Então ela não vai crescer mais. Geralmente é essa folha que vai ser amostrada. Isso vai depender de cultura para cultura e existem os protocolos específicos para isso. A época certa de amostragem é muito importante porque na época certa de amostragem ela relaciona-se bem com a produtividade da cultura. Se eu fizer a amostragem em outra época, pode ser que não tenha os mesmos padrões. Então, é muito importante a gente atentar também para a época da amostragem. E, por fim, o número de folhas, que varia de acordo com a cultura e a própria morfologia da folha, porque nós temos que ter aí uma quantificação adequada, né, representativa dessa área e também uma quantidade de folhas suficiente para fazer a amostragem lá no laboratório. Vou dar o exemplo aqui da amostragem do cafeeiro, que é uma cultura bem comum no sul de Minas. Então, nós devemos fazer a amostragem pelo menos 30 dias após o segundo parcelamento de fertilizantes ou de alguma pulverização foliar na fase de chumbinho, que vai de dezembro a janeiro, mais ou menos, dependendo da época da florada. Essa pulverização foliar não quero dizer somente de nutrientes. Pode ser uma pulverização foliar também com
defensivos. Então, é importante que a gente tome esse cuidado porque alguns defensivos têm nutrientes. Então, pode vir a contaminar essas folhas. Nós devemos amostrar aqui o terceiro ou o quarto par de folhas a partir do ápice de ramos produtivos, certo? Então aqui a gente mostra corretamente quais são o terceiro e o quarto par de folhas, tá? A gente deve colher esses dois pares, então eu devo pegar os dois pares aqui de folhas por planta nos dois lados do renque, né? Geralmente a cultura do café ela é plantada em renque, uma planta mais próxima à outra do que entre as linhas, isso significa o renque, né? Por ela estar muito próxima, eu não consigo atravessar a linha de plantio. Então eu pego ali num ponto de um lado da lavoura e no mesmo ponto vou do outro lado da linha, né? Que a gente está falando aqui de renque. A gente deve amostrar no mínimo 25 plantas por área homogênea. Então, a amostragem daria 100 folhas por amostra. É no mínimo, viu, gente? Tudo que a gente fala de amostragem, a gente sempre fala o mínimo. Se você amostrar 40, 50, 100 plantas, ótimo. Ela vai estar muito mais representativa, tá? E vamos evitar também plantas próximas, estradas e carreadores, certo? Porque estrada e carreadores tem poeira, tem outras formas que podem contaminar essa lavoura, insolação e tudo mais, né? Aproveitar para fazer o levantamento de doenças foliares, porque normalmente dezembro a janeiro é um período que também intensifica a infecção de ferrugem no cafeeiro, né? Então a gente aproveita para fazer esse levantamento, né, de número de folhas que estão doentes. E aí, ao fazer o levantamento, a gente tira essas folhas que estão com doença para encaminhar somente as folhas sadias ao laboratório. E não se deve mostrar após chuvas muito intensas, aquelas chuvas que ficam dias, né? Deu uma aragezinha, parou de chover, eu vou lá e amostro. Espera mais um pouco. Por quê? Ao chover demais, o potássio pode ser lavado das folhas. E aí o teor dele fica muito abaixo do que realmente é. Tá? Bom, para outras culturas, existem aí, né, as recomendações de vários materiais, né? Então aqui nós temos para milho, arroz, trigo, soja. Eu não vou entrar em detalhes de cada uma delas. Essa fonte eu tirei do livro do Avaliação do Estado Nutricional de Plantas, do Malavolta, um clássico. E mais recomendações vocês podem encontrar nesse link aqui, que eu vou estar disponibilizando aí embaixo para vocês acessarem o link onde tem aí recomendação para várias outras culturas, tá bom? Essa e outras culturas também. E os cuidados que nós devemos tomar na amostragem foliar. Então, as áreas a serem amostradas, elas devem ser homogêneas. Evitar mostrar manchas, né? Que vocês percebam que tem uma mancha. Opa, peraí, sai dessa mancha, porque ela não representa a lavoura como um todo, certo? Então, eu preciso amostrar somente aquilo que realmente representa a lavoura. Como eu falei no café também, evitar plantas próximas a estradas e carreadores. Não coletar folhas com sinais de doenças e pragas. Se você coletar, então retire elas para enviar ao laboratório somente as sadias. Não misturar variedades diferentes, porque variedades diferentes podem ter padrões nutricionais diferentes. Não misturar folhas com idades diferentes. Isso daí é típico, né? Se você vai fazer a amostragem, você tem que amostrar somente aquelas folhas que estão indicadas para aquela cultura, tá? Não misturar folhas de ramos com e sem frutos. Por exemplo, no cafeeiro, nós não devemos... a lavoura está em produção. Eu tenho que mostrar somente ramos com produção. Eu não posso mostrar ramos sem produção e ramos com produção e misturar.
Porque os ramos que têm produção, eles têm um dreno maior, é o dreno do fruto. Então isso altera naturalmente os padrões nutricionais. Não devemos amostrar após adubação foliar, aplicação de defensivo, chuvas intensas, como eu falei também do café. Né? Prepara o encaminhamento dessa amostra ao laboratório. Ela também é um ponto crítico, certo? O ideal é que a gente gaste o menor tempo possível entre a coleta e a entrega. Então você já programa fazer a amostragem de manhã, faz lá todo o preparativo, identifica e já manda para o laboratório pelo menos à tarde. Tá? Evitar fazendo uma sexta-feira, porque às vezes você não consegue chegar a tempo no laboratório e aí, né, você tem que armazenar essa folha. Procura laboratórios idôneos. A gente sabe que um laboratório é idôneo pelos seus selos de certificação. Tá? Se não for possível entregar rapidamente, a gente deve armazenar em geladeira na gaveta de frutas, onde é uma parte mais não é tão fria da geladeira e não oxida tão rápido essas folhas, tá? Então, às vezes tem algumas intercorrências aí, como chuva, né, atoleiro não dá para passar, ou às vezes quebrou o carro, enfim, tem N fatores que acontecem no campo que a gente sabe que às vezes impede da gente fazer uma programação, né, levar em tempo hábil aí para o laboratório. Mas não tem problema, se eu guardar na gaveta de frutas, aí 2 dias, 3 dias, não tem problema. Se ela começar a oxidar, já é um problema, né? Você olha para ela, já está pretinha a folha, aí já é um problema. Não deve se mandar essas folhas pretas para o laboratório, só as verdinhas. Se você perceber que tem muito resíduo na folha de defensivos ou adubo, você pode lavar. Ou no caso, se você estiver em áreas de difícil acesso, que você sabe que você vai gastar muito tempo para, por exemplo, enviar para o correio para chegar no laboratório, você pode fazer o processo de lavagem na própria propriedade, né? Então você deve lavar as folhas com água com detergente, com algumas gotinhas de detergente, e depois enxaguar em água potável e filtrada. Escorreu, põe dentro do saquinho e faz a secagem também, né? Então essa secagem, essa pré-secagem que seja, a gente pode fazer em forno baixo, um forno mesmo de gás, né? Forno a gás. Então a gente coloca ele numa temperatura lá no mínimo, certo? Coloca as saquinhos de amostra lá dentro e deixa a tampa entreaberta, certo? Para quê? Para sair a umidade daquela folha lá. Então você vai observando na hora que a folha estiver bastante quebradiça, assim, se você já pega ela tá crocante, já é o momento que você deve parar. Então nessa fase você pode armazenar ela por um período maior e daí no laboratório eles acabam de chegar essa secagem para você. Se for mandar por correio a longas distâncias, sabe que vai demorar mais de um dia para chegar, então você faz todo esse processo de lavagem e pré-secagem na propriedade. E por fim, a identificação do talhão da cultura, né? As análises que vocês querem que façam, normalmente é macro e micronutrientes, e também o produtor, a região que se encontra essa cultura. Espero que eu tenha contribuído e até o próximo vídeo.